paz do Senhor a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que se inscreveram aqui no canal, que compartilharam também as experiências que os irmãos têm tido com o Senhor através de sonhos, de visões. Isso tudo aumenta a nossa fé e nos traz a certeza que o nosso Messias está voltando, que o nosso Rei já está às portas. Lá no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 28, diz: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha o que o Senhor deixou escrito para nós, que quando nós víssemos todos esses sinais, todas essas coisas acontecerem, era para nos alegrarmos, erguemos a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra, uma profecia muito forte daquilo que está escrito lá no livro de Apocalipse, que vai falar sobre o rio Eufrates. É uma profecia muito forte e ela nos revela que esse momento já está acontecendo. É um sinal muito grande e essa profecia já está se cumprindo. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Eu quero começar aqui mostrando para os irmãos, olha só, o rio Eufrates, o caminho para o Armagedon. Isso é muito forte, irmãos. Porque o rio Eufrates é um sinal. Nós vamos ver aquilo que está escrito aqui em Apocalipse, porque o rio Eufrates, ele vai preparar o caminho dos reis. Ele vai preparar o caminho para o exército do anticristo. E eu vou mostrar aqui aonde está localizado o rio Eufrates. Nesse mapa aqui vai mostrar aonde passa o rio. Olha só, ele tem início aqui na Turquia e ele vai passar pela Síria, passa pelo Iraque, que foi a antiga Babilônia, e vai desembocar aqui no Golfo Pérsico. Então, essa é a trajetória do rio Eufrates. E o interessante, quando nós observamos toda essa região aqui, todos esses países, incluindo aqui o Irã, que era a antiga Pérsia, tem algo em comum nesses países. Todos esses países aqui são nações inimigas de Israel. Olha só, Israel está bem aqui, ó. E nós temos aqui a Turquia, que mais de 90% da população é muçulmana. Temos a Síria, também a maior parte da população é muçulmana. Temos o Iraque e o Irã. Todas essas nações vizinhas de Israel. E conforme está profetizado lá no livro de Ezequiel, no capítulo 38, onde fala da guerra de Gog e Magog, lá vai ser revelado as nações que virão contra Israel. E o mais interessante é que uma dessas nações fala sobre a Pérsia, que a Pérsia será uma das nações que estarão no exército do anticristo. E está aqui, ó, aonde hoje é o Irã, que é uma república islâmica. E não só essas nações marcharão contra Israel, mas também temos a Rússia, que também já é uma aliada aí da Síria, tem bases militares aqui na Síria. Temos também a China, que também fará parte desse exército, porque a China, nós sabemos, é um país comunista, já até proibiu a palavra de Deus, tem proibido, tem perseguido muitos cristãos, entre outros países
que também estarão aqui, que também marcharão contra Israel. Agora vamos ver o que diz o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 16, no versículo 12, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, essa profecia, ela vai falar sobre o rio Eufrates. Já aqui no versículo 12, fala que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então aqui as pragas, elas começam a serem derramadas através desses anjos. E através deste flagelo, olha só, a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmãos, isso já está acontecendo. Eu quero até trazer aqui uma reportagem muito interessante que eu estava lendo, e ela é uma reportagem até antiga, ela é de 30/7/2015. Olha o que fala aqui: Rio Eufrates está secando rapidamente. Irmãos, foi isso que nós acabamos de ler agora, que está lá no livro de Apocalipse. Olha o que diz essa matéria. Mencionado em Apocalipse 16 como a consequência da sexta taça que marca o juízo final, o rio Eufrates está secando rapidamente. A baixa do rio, a baixa no nível, está perto de alcançar um recorde histórico, algo impensável alguns séculos atrás. A drenagem vem sendo acompanhada por estudiosos na última década. A NASA acompanha isso pelas imagens dos satélites. Desde 2009, a região apresenta a segunda maior perda de volume de água doce do planeta. Então, olha só, desde 2009, isso já começou a ser afetado. O rio já começou a ser afetado. Na verdade, toda a região conhecida como Jardim do Éden está sofrendo os efeitos da disputa do Iraque e Turquia por água potável. Localizado no Iraque, os pântanos mesopotâmicos atingiram os níveis mais baixos. Olha só, isso, meus irmãos, foi uma reportagem, como nós vimos aqui, de 2015. Imagina como está agora. O principal motivo foi que o outrora gigantesco Eufrates foi reduzido a um mero córrego. O rio Tigre já perdeu cerca de 40% do seu tamanho. O Tigre é o rio ali que se encontra, com o rio Eufrates. A queda contínua dos níveis de água tem provocado uma crise hídrica e trágico, diz Hassan Janabi, funcionário do departamento iraquiano responsável pela água. Isso aconteceu de forma inesperada. Na verdade, nosso foco estava todo na luta contra o terrorismo, por isso passou despercebido. Então, olha, foram tantas coisas que aconteceram naquela região, tantos conflitos, que eles acabaram nem se atentando ao que estava acontecendo. Na semana passada, os níveis de água na cidade de Al-Shabash, desculpem a pronúncia, irmãos, não falo essa língua,
estavam na metade dos níveis normais para essa época do ano. Jassim Al-Assad, que trabalha numa ONG que luta pela conservação, afirma: a quantidade de água do Eufrates que chega até os pântanos é menos de 1/10 do que o necessário. Isso está acontecendo embora o nível de chuvas esteja normal. A doutora Suzane, especialista no assunto e docente no San Antonio College, nessa cidade aqui da Califórnia, afirma: a salinidade dobrou, os búfalos de água já não podem beber dos pântanos e a morte dos peixes já é comum. Então, muitos animais estão morrendo naquela região. O Comitê sobre Agricultura e Água do Parlamento iraquiano responsabilizou a Turquia pela crise hídrica. O governo turco decidiu construir hidrelétricas que estão bloqueando os trechos superiores do rio. Ao todo, existem 7 represas no Eufrates, na Turquia e na Síria. Então, olha só, a Turquia e a Síria já construíram hidrelétricas. Então, basicamente, ali elas controlam, né, o volume de água. O governo do Iraque também culpa o grupo terrorista Estado Islâmico, que em maio tomou a barragem de Ramadi e está prestes a tomar a represa Haditha, o que daria ao El, né, que seria o Estado Islâmico, o controle total do Eufrates no Iraque. Aqui fala, né, que também foi uma reportagem da CNN, mostrou recentemente que o Estado Islâmico já ameaçou secar o Eufrates para fins militares. Olha que interessante, irmãos. O próprio Estado Islâmico, os irmãos sabem, né? Aí o Estado Islâmico tinha surgido no Iraque, hoje já está bem fragilizado, praticamente perdeu várias bases militares, né? Eles tinham um objetivo ali no Eufrates, né? Então eles ameaçavam secar para fins militares. Olha só, é a mesma coisa do que está falando lá em Apocalipse, que os reis vão passar por aquele lugar. O exército, né, do anticristo vai passar por aquele lugar. Um terceiro responsável é o próprio governo iraquiano, que desviou água do Eufrates para irrigar os campos de arroz da área, que apoiam o governo. Para os estudiosos, é uma questão de tempo até o nível de água ser insuficiente para regar as plantações de toda a Mesopotâmia, o que causará grande fome na região. Esse cenário, não por coincidência, também é citado no 6º capítulo de Apocalipse. Então, irmãos, isso aqui é uma reportagem que muitos especialistas, estudiosos da Bíblia, têm chamado a atenção para esse acontecimento. Então, isso nos mostra que essa profecia ela já está acontecendo, tem animais morrendo naquela região. O período de seca tem sido cada vez mais agressivo. Também teve o problema do Estado Islâmico, né, que foi tomando aquelas regiões ali. Também temos a Turquia, a Turquia e a Síria que construíram ali hidrelétricas, né, para poder controlar o nível da água. Então isso é muito interessante. Bom, voltando aqui para a palavra, então aqui fala que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. Então nós percebemos que isso já está acontecendo. Isso é muito interessante, porque a gente vê que o livro do Apocalipse, ele trabalha com simbologias. Ali, quando nós lemos que o anjo derramou a taça, é uma simbologia, mas nós estamos vendo que isso já está acontecendo. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, por que precisa secar esse rio? O Senhor está até facilitando para que esse exército inimigo de Deus venha contra Israel. Venha ali, para que o Senhor venha derrotar, para que o Senhor venha mostrar todo o seu poder. Lá no versículo 13 diz:
e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Engraçado, porque o demônio ele sempre quer imitar as coisas do Senhor. Aqui o apóstolo João ele diz que ele viu 3 espíritos, né? Ele viu ali o dragão, que seria Satanás, a besta, que seria o anticristo, e o falso profeta. Ele vê 3 espíritos imundos saindo ali, semelhante a rãs. Assim, parece que dá a entender que ele quer meio que imitar o que foi o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele vai vir nessa forma para o mundo. E nós sabemos que através desse falso profeta, muitos sinais irão acontecer, a ponto de até mesmo enganar, para querer enganar aqueles que são escolhidos do Senhor. Versículo 14 diz: porque são espíritos de demônios. Então, esses 3 personagens, o dragão, a besta e o falso profeta, são espíritos de demônios que fazem prodígios, milagres. Está escrito que o falso profeta ele terá poder até mesmo de fazer fogo descer do céu. É isso que está escrito. Imagina quantas pessoas não vão cair nesse engano. Muitas pessoas vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar como a besta? Porque eles vão se maravilhar. Eles vão ficar espantados com as coisas que virão a acontecer. Olha só, aos quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses 3 espíritos aqui, eles vão ao encontro do mundo todo, através do anticristo, do falso profeta, para unir as nações contra o Senhor. E é isso que está escrito lá no livro de Ezequiel, que as nações vão invadir Israel. Israel vai estar vivendo um momento tranquilo. Israel vai estar vivendo uma prosperidade muito grande. E nesse momento, Satanás, através do anticristo, vai reunir as nações e vão passar ali pelo rio Eufrates, como nós vimos que já está secando. Então eles vão congregar essas nações para a batalha, para a guerra. Que guerra seria essa? A guerra de Gog e Magog, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por que é o dia do Deus Todo-Poderoso? Porque é o dia que o Senhor vai se revelar. Porque é o dia que o Senhor vai se mostrar às nações. O Senhor vai mostrar todo o seu poder, toda a sua glória. Ele vai vir ali para juízo com essas nações. Versículo 15 diz: eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, que não ande nu. Então aqui o Senhor já está falando que ele vai vir como um ladrão. Ninguém vai estar esperando. Então isso mostra que nós devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor. Temos que estar sempre, irmãos, em oração, nos consagrando, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, para que quando Ele venha, nós não sejamos tomados de surpresa e não se vejam as suas vergonhas, ou seja, estar preparados sempre. Versículo 16: e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que está ali dentro do território de Israel. É o lugar onde vai acontecer essa batalha. Já ali Armagedon foi um lugar que aconteceram muitas guerras. Já quando nós estudamos o livro de Reis,
Até mesmo lá no livro de Juízes, né, Débora, através do seu cântico, ela fala aonde ocorreu aquela guerra que eles tiveram com os cananitas e eles venceram. E lá no seu cântico ela fala sobre o Megido, a batalha do Megido, né, que ali um povo que vinha muito forte contra o povo de Deus, o povo de Deus ali até mesmo pensando se a vencer, se não ia, e eles ganham essa guerra, porque o Senhor estava com o seu povo. Outro versículo muito interessante, outro capítulo muito interessante, que também vai falar sobre o rio Eufrates. Na verdade, essa profecia ela está conectada também com Apocalipse no capítulo 9, versículo 13, que vai falar da sexta trombeta. Então, vejamos o que está escrito. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, ao qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha só, mais uma vez o Senhor trazendo revelações sobre o rio Eufrates. Versículo 15: foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, simbolicamente, o Senhor está mostrando aqui no versículo 14 que há 4 anjos ali no rio Eufrates. E o Senhor diz que era para soltar esses 4 anjos que estão ali presos. Interessante isso, meus irmãos. Eu digo para os irmãos que esses anjos que estão ali, esses 4 anjos, eles não são, digamos, anjos de Deus, só para que fique bem entendido. Eles são uma espécie de principados que estão ali presos. Parece que tudo isso é uma simbologia daquilo que o Senhor quer trazer aqui através dessa palavra. Esses 4 anjos seriam anjos caídos, simbolicamente. Como também pode ser reis que virão contra Israel. Os irmãos viram naquele mapa que eu mostrei as nações, né, aonde passa o rio Eufrates. Ele começa na Turquia, passa pela Síria, passa pelo Iraque e encosta ali com seu vizinho, o Irã. Interessante. Então nós temos Turquia, Síria, Iraque, Irã. 4 nações ali. E aqui está falando de 4 anjos que estão presos, esperando serem soltos. Versículo 15 diz: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Por que eles serão soltos? Eles serão soltos para a batalha, para a grande destruição. Olha o que diz versículo 16: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu vi o número deles. Então, esses 4 principados que estão ali atados no rio Eufrates, eles estão esperando o dia, o ano e a hora para a batalha. Então, ali vai surgir principalmente aquelas nações ali aonde está secando o rio Eufrates, porque essas nações vão marchar por ali
para atravessar e chegar em Israel. Aqui no versículo 17 diz assim: assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Então os irmãos veem que é uma coisa demoníaca mesmo. São potestades muito fortes, são demônios destruidores que estão ali e vão marchar, vão reunir as nações. Verso 18: por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, fumo e enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, prata e de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem nem ouvir e nem falar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem de suas ladroices. Então esses anjos serão soltos para uma guerra. Nós vimos aqui o número, né, do exército. Aqui diz, né, no versículo 16: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Imagine, irmãos, 200 milhões, né? Então o apóstolo disse que ouviu o número deles. Isso é um exército. Isso são nações que virão. Claro, eu acredito até mesmo pode ser literal esse número ou pode ser simbólico, representando que muitas nações virão contra Israel. Então esses anjos serão soltos. Essa profecia, ela está conectada também aqui com o Apocalipse 16:12, onde nós lemos que o anjo ele está derramando a sua taça, e já está acontecendo. Como nós vimos aqui através de notícia, já está acontecendo. Então isso mostra que as profecias, o cumprimento final da palavra de Deus não está longe, como muitos imaginam. Essa profecia nos mostra que esse acontecimento final já está muito próximo, irmãos. Já está muito perto. No outro vídeo que eu gravei aqui, eu falo um pouco sobre Gog e Magog. E lá eu falo sobre o que é Gog, o que é Magog, quais as nações que virão contra Israel, por que essas nações vão invadir Israel. E aqui nós vemos mais uma profecia fortíssima. E aquelas regiões ali do Iraque, da Turquia, só a Turquia, ali lá também em Apocalipse, na cidade de Pérgamo, o Senhor fala que estava o trono de Satanás, onde Satanás habita. Isso é muito forte. Nós sabemos também que o presidente Erdogan, que aí é o presidente da Turquia, ele tem um sonho de reviver o califado islâmico, e ele também pretende invadir Israel. Então nós vemos que todas aquelas nações ali são inimigos. Israel só não foi destruído ainda, irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, porque o dia ainda não chegou, mas quando chegar, eles vão avançar. Aqui eu tenho algumas fotos de como está o rio Eufrates. Essa foto é um pouco antiga, mas mostra um pouco de como estava a região, né? Bem seco mesmo. Aqui também tem outra foto, né, de um rapaz ali, e tudo seco, irmãos, tudo seco. Eu quero deixar nessa foto e fazer você que está assistindo esse vídeo refletir sobre essa palavra. Refletir sobre tudo que nós temos visto.
Hoje nós estamos vendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já se fala que o Brasil terá aí problemas com fertilizantes, porque importa a maioria, né? Quase, acho que os 70% dos fertilizantes vem da Rússia. E a agricultura aqui no Brasil, ela precisa de fertilizantes, porque também é um grande exportador para muitas nações. Além de atender o seu mercado interno, ele precisa atender o seu mercado externo. Então, meu irmão, já se fala aí de um perigo de fome muito grande no mundo. Isso é muito sério. Quando nós vemos o que está acontecendo na Ucrânia, pessoas que estão sem água, sem energia, sem comida. Então isso é muito sério, irmãos, muito sério o que está acontecendo, muito sério. É por isso que eu quis trazer essa palavra, porque as profecias estão se cumprindo rapidamente. Antes parecia que demorava tanto tempo, né, para acontecer, e hoje em dia está caminhando tudo muito rápido. Não tem como nós pensarmos que é só mais uma guerra, que é só mais um conflito. Guerras sempre existiram no mundo, mas hoje é uma coisa que é um efeito dominó, parece, atinge todo mundo. Isso é muito sério. E é por isso que eu quis trazer essa palavra hoje, para que você que está assistindo esse vídeo, você reflita e veja o quão próximo está a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a nossa vida e nos dê esperança para continuarmos firmes no propósito do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês.